berrecas, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para abrir a nossa maravilhosa terceira temporada desse podcast que já não pode mais ficar de fora da sua rotina. Podcast que você escuta na manhã, que você escuta na academia, que você escuta para correr. E hoje teremos um convidado muito especial, que o pessoal mais para frente vai falar quem é ele. Ele já esteve aqui uma vez, você já pode imaginar quem é ele, mas enfim, já está no nome. Nosso voz aveludada, já dei a dica. Sou o psicólogo Lucas Vinícius, vulga Lucas Berreca, para quem nunca me escutou. Ao meu lado, Gusta Berreca, vulgo, no caso, Gusta Berreca mesmo, né? Porque não tem outro apelido. Gustavo Henrique, psicólogo clínico. E do meu lado está a... Lara Berreca, nova integrante do canal, terapeuta ocupacional e estudante de psicologia. Junto com o... Eu, psicólogo Luciano Martorelli, vulgo Luciano Berreca, que vocês já acompanham aí do canal dos Berrecas, e aqui do podcast, que antes estávamos eu e o Lucas no primeiro momento. Gustavo, agora pegamos o reforço da Lara. Vocês vão ouvir nossas vozes aqui no decorrer dos próximos episódios. Nós estamos nos organizando melhor aqui para ficar melhor para vocês poderem ouvir. E como o Lucas falou no começo, nós hoje temos aqui a grande e ilustríssima presença do nosso querido, que começou essa iniciativa junto conosco, né, o nosso voz de veludo, Pedro Quaresma, que vai bater um papo fantástico aqui com a gente sobre um tema que fez nascer esse podcast, que é o humor dentro da psicologia, no caso, na psicoterapia. E aí, Pedro Quaresma, para quem não te conhece, quem é o Pedro Quaresma na fila do humor na psicoterapia? Eu sou o terapeuta que não sabe fazer piada. E aí eu não faço pessoas rirem, não. Eu gosto de falar sobre humor, mas não sei muito fazer as pessoas rirem, cara. piada de tio, né? É um defeito. Tiozão da suquita ativado, às vezes, né? Mas, cara, eu sou psicólogo, né? Me formei lá na Federal de São Carlos, fiz especialização no ITCR em Campinas, com o Hélio Guilherme, depois vim fazer mestrado na Federal de São Carlos, na Federal de São Paulo, na Unifesp, Baixada Santista, e sou terapeuta, trabalho aqui na Baixada Santista com atendimentos presenciais já há bastante tempo, e estive à frente do Instituto Agir e Pensar por alguns anos, 10 anos mais ou menos, e há 3 anos, mais ou menos, também um pouquinho menos de 3 anos, estou à frente junto com outras 2 pessoas que eu admiro muito, que são Pedro Conte e Denise Amiani, à frente da Dia de Lab, que de alguma forma está envolvida aqui com esse podcast, né? A gente idealizou junto com vocês isso e a gente vem fazendo acontecer. E sou muito feliz por isso, estou muito orgulhoso do nosso projeto. Então, tenho feito essas coisas todas, mas o que mais me faz brilhar os olhos é ser terapeuta, é ser psicólogo, sentar na minha poltrona de psicólogo, de frente para alguém que chega aqui com alguma demanda e tentar desenrolar aquilo com aquela pessoa para que a pessoa fique mais satisfeita com a própria vida. E o humor faz parte disso também, Luciano. Acho que respondi um pouco a tua pergunta, né? Ô Pedro, tem algum cliente seu que pede para você fazer a sessão com ele deitado de olho fechado ou não? Só para escutar sua voz assim? No canto do ouvido? Mas já que a gente está falando de humor, tem que começar brincando, né, gente? Me senti paquerado, hein? Então, eu sou casado, hein, Pedro? Sossega seu facho, hein? Mas assim, brincadeira. O Lucas dá umas dessas, viu? O Lucas dá umas dessas. Esse dia ele fez eu passar uma vergonha, a gente comprando uns negócios, ele fez eu passar uma vergonha. Ô, Lucas, os caras já pensam que a gente é um casal, cara. Você fica fazendo essas piadinhas aí na frente dos outros, nem conhece. Mas a zoeira never ends, né? Eu acho que isso faz a gente levar a vida de forma mais leve. Para falar sobre humor em psicoterapia, Pedro, uma coisa que eu penso e que eu vejo, escuto muito às vezes a pessoa chega aqui para mim super tensa, nunca veio numa sessão de psicoterapia e fala, pô, Lucas, eu não sei por onde que eu começo, eu não sei nem o que eu faço. Às vezes você vai fazer uma zoeira, você percebe que a pessoa está um pouco engessada, tipo assim, psicólogo faz piada, psicólogo, né? Rir com a pessoa, por assim dizer, né? E você percebe que tem toda uma trava envolvendo isso, mas ao decorrer do processo isso se torna uma ferramenta muito importante para fortalecer o vínculo, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, né? De acordo com a sua visão, Pedro, por que interessa abordar o humor no contexto da psicoterapia? Lucas, eu acho que o humor é importante não só na psicoterapia. Ele é importante porque ele faz parte
de ser humano, né? Estar aqui interagindo com as pessoas inclui o humor. Então, a gente tem que pensar, eu gosto de começar a pensar assim nos 3 níveis de seleção. De trás para frente, né? Seleção cultural, quer dizer, tem piadas que não são aceitáveis em uma cultura e são aceitáveis em outra. Você tem a história de vida do sujeito, quer dizer, algumas pessoas têm mais contato com situações de humor que outras, aprenderam de formas diferentes a lidar com risada, por exemplo, e a gente vai ter espaço para falar um pouco mais sobre isso, falar, por exemplo, sobre a ironia, mais para frente aqui no nosso papo, sobre rir do e rir com o cliente. Mas eu vou voltar para falar sobre a filogênese, né? Eu acho que é super importante. Se a gente for pensar em espécies muito parecidas com a nossa, né, em termos de evolução, os chimpanzés fazem o que os etólogos chamam de cara de risada. Se eles estão em grupo, o líder do grupo chega para se relacionar ali com os subordinados dele, e os subordinados, em geral, fazem uma cara de risada, que é aquele riso do macaco que todo mundo já viu, aquela imagem cômica, né, do macaco sorrindo, que é uma demonstração de subordinação. Então, os macacos, os chimpanzés, não entendem piada. Eles não entendem, eles não acham graça nas coisas. O riso tem uma função social importante, assim como tem para a gente. Então, começando por aí, não dá para entender que a piada, o riso, pode estar no lugar fora da terapia. Faz sentido para você, Lucas? Muito, muito sentido, Pedro. E aí, enquanto você falava, o Gustavo estava fazendo cara de risada ali. E aí, Gustavo, o que você está querendo? Cara, eu Gustavo adoro... está se mostrando subordinado. Cara, eu Ao adoro... Pedro Quaresma. Não, cara, eu adoro humor. Adoro. Eu acho que eu passo metade do meu dia dando risada das coisas e isso que o Pedro falou é extremamente importante porque o humor é necessário para tudo, inclusive dentro da psicoterapia. E daí eu já vou aproveitar e fazer a próxima pergunta. Faz sentido pensar que é um tipo de humor frequente no setting? E aí eu vou colocar um parêntese que, na minha experiência, sempre tem um tipo de humor autodepreciativo. Então, são 2 perguntas dentro de uma. Cara, eu vou recorrer aos Doutores da Alegria. Eu já falei uma vez em um podcast aqui, se não me engano, foi com a professora Fátima Conte. Eu trouxe uns dados sobre os Doutores da Alegria aqui. Então, para quem não conhece, Doutores da Alegria entram no hospital, nos leitos do hospital, e fazem brincadeira, fazem piada com as situações que acontecem ali no dia a dia do hospital. E 76% das crianças, de acordo com um estudo, depois eu posso passar a fonte para vocês, Instituto Fonte de Desenvolvimento Social, de 2008, 76% das crianças brincam mais no hospital quando os palhaços estão presentes. Os profissionais da saúde sentem que estabelecem outras formas de aproximação com as crianças a partir do humor. Então, a gente está falando aí de um profissional da saúde prestando serviço para alguém que está em sofrimento, assim como nós, psicoterapeutas, né? Os profissionais reconhecem mais as crianças como pacientes, né? Ou seja, humaniza a relação. As crianças ficam mais à vontade no ambiente hospitalar, as crianças ficam mais ativas, ficam mais colaborativas com os profissionais de saúde e por aí vai. Então, assim, eu estava lendo aqui alguns dados que eu separei para falar um pouco nesse sentido, para falar que é importante que o humor faça parte, o humor faz parte da saúde de uma forma geral, mas a gente tem formas e formas de usar o humor, né? Quando a gente fala, por exemplo, você falou de utilizar o humor de forma depreciativa. Eu posso olhar para isso e olhar sempre para a função do que eu estou analisando, né? Como analista do comportamento, a gente vai olhar para a função daquela resposta, tentar encaixá-la na tríplice contingência e analisar aquilo. Quer dizer, se você pega uma pessoa que se autodeprecia e se põe para baixo, se desvaloriza o que ela faz constantemente, isso prejudica as relações dela, faz com que ela se sinta menos motivada e menos ativa nas relações, talvez a gente possa olhar para isso com mais cuidado. Agora, se você conhece alguém que
tirar sarro de si próprio como forma de superar as dificuldades, né, sem uma forma depreciativa, né? Por exemplo, eu mandei um vídeo para vocês, eu caindo de skate, né? O tombão, caí, foi um ridículo caindo, com as pernas para o ar. Meus amigos, vários amigos meus fizeram memes, mandaram os memes, vou mandar para vocês, mandaram os memes para mim, tirando sarro de mim e tal. Cara, paciência, eu tomei um tombo de skate, dei risada de mim mesmo, as pessoas riram junto comigo, ou seja, ninguém estava rindo de mim, e eu não estava me autodepreciando. Eu estava rindo junto com as pessoas sobre algo que aconteceu comigo. Olhando para a função do que eu estou apresentando aqui, vocês entenderiam que isso é bom ou ruim? Luciano, o que você acha? Eu entenderia que isso vai virar um meme no canal dos Berrecas. Pode deixar. Fica tranquilo que a gente vai colocar nos nossos rios lá. Pode deixar. Mas assim, o humor pode ser entendido como um comportamento adaptativo. A Maria Marta Rubner fala muito isso, né? Um evento pode ser menos estressante se levado com um senso de humor, né? E fazer humor dentro do setting terapêutico pode reduzir os efeitos colaterais desagradáveis de alguns eventos aversivos. Então, uma pessoa que chega com uma situação muito difícil e faz uma piada com aquilo, pode ser acolhida na piada dela. Aquela piada pode virar uma brincadeira a mais e para amenizar o potencial aversivo do que ela está trazendo, e aquilo virar uma conversa boa. Vou contar um exemplo muito rápido. Eu acabei de atender uma pessoa aqui agora. Eu encerrei com ela e entrei com vocês. Acabei de atender uma pessoa que chegou falando assim, falei, e aí, como é que você está? Tudo bem? Ele falou, tá tudo uma bosta. Os últimos 10 dias foram uma bosta. Ele falou. Eu falei, nossa, cara, dá para ficar pior? Ele falou, sempre dá para ficar pior, né? Eu falei, então fala aí dessa bosta que você precisa falar. Ele riu pra caramba, porque ele imaginou que eu ia ter um outro tipo de postura. Né? E eu já sei que é uma pessoa que reclama, uma pessoa assim, queixosa. Né? E essa brincadeira tem um fundo terapêutico também. A ideia de que tá ruim, mas pode ficar pior, é para tentar mudar o controle de estímulos do que aquela pessoa fala. Lucas, você falou alguma coisa? Não, eu só ia comentar assim que do jeito que a gente está colocando o humor, como se ele fosse uma operação estabelecedora, né? Porque você falou, aumenta ou diminui o potencial aversivo de algo e tudo mais. Né? É sim, cara. É sim. E assim, tem umas coisas que eu queria comentar com vocês que eu acho interessante, assim, porque tem vários tipos de humor. Né? Agora, tem uns tipos de humor que não devem, em momento algum, ser usados em psicoterapia. Né? Na minha opinião pessoal, não devem ser usados na vida. Né? Mas um humor de chacota, desdém, depreciação, deboche, críticas infundadas, situações que são análogas ao que a gente vê nas situações de bullying, por exemplo, né? Que são vistas, às vezes, como brincadeiras ingênuas, mas machucam, agridem e tal. Em especial quando a gente fala de ironia. A ironia muitas vezes é uma forma de punição que às vezes faz rir, faz as pessoas rirem, mas é uma forma de punição disfarçada. Então eu faço uma brincadeirinha e se a pessoa se sente ofendida, ela fala, não, mas não é bem isso. Eu falo, não, mas não foi o que eu quis dizer, veja bem, eu tenho como disfarçar aquela punição. Então, a ironia em setting terapêutico, cara, esquece. Tem que ser muito bom para fazer ironia no setting terapêutico, né? Porque a chance de errar é grande. Agora, quando a gente fala de irreverência, né, de espontaneidade, de ser lúdico, de brincar, de ser inusitado, assim, aí sim, aí funciona muito bem no setting terapêutico, porque são formas de lidar com a situação que não colocam o comportamento do outro de forma a ser criticado. Você está brincando, está sendo leve e trazendo algo a mais para a relação terapêutica. E congelou aqui. Eu achei que vocês iam emendar alguma pergunta. É a Lara que vai conversar alguma aqui. Manda bala, Lara. É que a Lara tá acordando ainda, gente. Brincadeira, Lara. Eu sei que você já tá acordada faz tempo. Vocês ficam marcando a gravação do podcast para 6 da manhã, tá vendo? Você é louco. Acordei 5h30 para estar aqui às 6.
Você sabe que isso é culpa sua, né? Não quer deixar a gente beber no podcast. Aí a gente tem que tomar É água e isso gravar aí, de é manhã, isso né? É. E Lara, fica tranquila. Lara, a gente vai editar isso aqui. Se você quiser refazer sua Tranquilo. fala, aqui é mais tranquilo do que a Não, live. isso aqui até, vai Lara. entrar assim, Luciano. Aqui foi refazer, tá perfeito. Pera, não pode beber? Ixi. Se for transparente, não tem problema, Gustavo. É água. Brincadeira. Não, e a caneca, o bom é que ela não é transparente, então não dá para ver que a gente tá bebendo. Não, brincadeira. Então tá, vou fazer a pergunta, gente. Pedro, a gente sabe que às vezes no contexto terapêutico chegam situações bastante difíceis e aversivas, né, para o cliente, e também podem acontecer, né, de serem aversivas para o terapeuta. Nesse sentido, você acha que o humor cômico ele pode ser uma ferramenta ou talvez uma forma de manejo de lidar com o cliente acerca dessas situações difíceis? Eu acho que sim. E Lara, imagine aqui a imagem do palhaço. Né? O que é o palhaço? O palhaço é um cara esquisito, desengonçado, que usa uma roupa que chama atenção pra caramba, usa peças de roupa que não combinam, uma maquiagem esquisita, um sapato desse tamanho 65, né? E aí a pergunta é, por que o sapato do palhaço é tão grande? É uma pergunta que o Christian Dunker e o Marcelo Tebas, esqueci o nome do segundo autor do livro, o palhaço e o psicanalista fazem. Por que o sapato do palhaço é tão grande? É grande porque não é dele. A resposta é essa. Porque o palhaço junta um monte de coisas que são super criticáveis e difíceis em uma pessoa só e tira sarro daquilo. Então, o palhaço faz isso. O palhaço, na Idade Média, era o único que podia tirar sarro do rei sem ser condenado à morte, por exemplo. Né? O bobo da corte. Né? Inclusive, ironicamente, né? Podia fazer tudo. Ele podia fazer o que ele quisesse. Né? Os palhaços são muito inteligentes, né? Sagazes, eles fazem a piada rápida e tal. Então, assim, tirar sarro das situações da vida, ou seja, o humor cômico pode sim trazer, assim como os palhaços fazem, mais leveza. Né? Então, o palhaço tem licença para falar aquilo que ninguém ousa dizer. Agora, na terapia, o pré-requisito para você poder fazer qualquer tipo de brincadeira é ter uma escuta apurada. A escuta como pré-requisito para o humor. Né? Ouvir muito antes de fazer qualquer intervenção que esbarre no humor. Então, assim, e o humor pode fazer o quê, Lara? Ele pode ajudar as pessoas a se exporem a novas contingências de reforçamento, né, com licença poética, para não ser punido. O sujeito pode se olha no mundo na ausência da audiência punitiva. Aí volta lá na pergunta que o Gustavo fez, né? Alguém que tira sarro de si próprio. Ele, de certa forma, tira a audiência punitiva de cena e tira sarro de si próprio, dá risada dele mesmo. Ele pode testar, ele pode experimentar, ele pode jogar com uma consequência, com a ideia assim, de ampliar o repertório dele. Né? Quando você está livre, quando você sente que não tem uma contingência aversiva te controlando, você fica mais criativo. Esse ambiente no setting terapêutico é essencial. Se você tem um ambiente de escuta que promove liberdade para que a pessoa seja criativa, ela vai fazer o que a gente tanto quer que ela faça no ambiente terapêutico, que é ampliar o repertório. Vocês também são terapeutas, vocês têm esse desafio diário, né, Lucas? Um comentário que eu queria fazer, Pedro, você até deu uma pincelada nisso ao longo da sua fala, ao longo desse episódio, sobre aquelas pessoas também que usam humor em momentos que não fazem sentido, assim, você percebe que a pessoa está usando aquilo como uma máscara, que ela está num sofrimento extremo, só que ela está, parece que, amenizando, como se aquilo não fosse digno de sofrer, como se o sofrimento dela não valesse a pena, assim, porque todo mundo ao redor invalida essa pessoa. Então, assim, ela está contando uma puta história de vida difícil, perdão pelo uso da palavra, e dando risada. E você fala assim, mas eu já fiz isso com uma cliente minha, falei assim, mas você percebe que você está me contando uma história super difícil, super complicada, você está dando risada, para mim não está fazendo sentido. E ela começou a chorar, Pedro. Começou a chorar, assim, na hora que eu pontuei para ela, assim, aqui você pode chorar, não tem problema algum. Você não precisa fingir, né, que você está
dando risada. Então, assim, saber diferenciar os humores, né, que são usados no setting é muito importante, ter esse feeling, né? Pode falar, Luciano. Eu acho engraçado também, que provavelmente a maioria de nós aqui já escutou do cliente falar assim, às vezes eu estou nervoso, estou passando por uma situação complicada ali, e eu estou rindo, e aí a pessoa não sabe se eu estou falando sério ou não, e eu fico naquela sinuca de bico, eu não consigo... Então, assim, eu acredito que modelar em algum grau, não sei se esse seria o termo mais adequado, Pedro, você me corrija se eu estiver falando besteira, esse momento também com o cliente, né? Nós vamos estar aqui conversando, nós estamos aqui dando risada, até vou fazer uma pontuação aqui, nós vamos mandar isolar melhor a sala do Lucas, as meninas da recepção, olhar a sala do Lucas, a porta da sala do Lucas dá com a sala da recepção, né? Com a das meninas, assim, quase. E aí o Lucas, às vezes, está atendendo online com fone de ouvido e ele dá cada gargalhada que você olha assim, você fala, meu Deus, o que está acontecendo ali? Será que ele está atendendo? Ou ele está contando piada para os amigos, né? Mas eu tô fingindo que eu tô trabalhando, tô fingindo, me deixa. Fingindo que tá trabalhando, ele dá risada. As meninas no começo, elas, às vezes eu passava, ia conversar com elas, ela até estranhava, falava, nossa, a gente morre de rir aqui com as gargalhadas do Lucas, né? Porque daí escuta a gargalhada dele, eventualmente, por causa do fone, mas não se escuta muito o que se fala, né? Aí o excesso do tom da voz na hora da gargalhada passa. Porque mas na hora de falar, e... eu falo ASMR, fica assim, ó. E aí é engraçado isso, porque até onde a gente precisa, de repente, ter também, né, essa função de, como o Lucas falou, né, você tá me contando uma história triste, você tá rindo. E aí, de repente, ela percebe isso e começa a chorar, né, começa a demonstrar uma emoção mais condizente com a descrição, né. E aí, Pedro, o que você acha desse contexto? Seu áudio está fechado, Pedro. Eu acho que a gente tem que olhar sempre para a função do comportamento. E se você olha para a função de uma piada, de uma tiração de sal, de risadas, né, com função de esquiva, né, ou seja, excessivamente utilizado nos fins das sessões, por exemplo, né, quando você chega em um momento em que você tem que fazer uma conclusão e aí o cliente começa a fazer piada, começa a brincar e não te deixa concluir. Isso acontece, né? O terapeuta já viveu essa situação, quando você tem que passar a informação difícil, a pessoa se esquiva. Ou então é usado em meio a crises, né? A pessoa tem algum tipo de crise e fica fazendo piada com aquilo, sem de fato entrar em contato com o que está acontecendo e resolver o que tem que ser resolvido, né? Ou então usado, por exemplo, como esquiva para fugir de situações e assuntos difíceis, né? Para o terapeuta ou para o cliente, né? A gente tem que pensar que é uma relação, uma via de duas mãos. O terapeuta também pode usar esse recurso para se esquivar de assuntos que são difíceis para ele, né? Você vê, eu acho que tem muitas questões que podem ser analisadas sempre com a lente da função do comportamento. Você vai olhar para a função, vai tentar analisar a função e a partir dali você toma uma decisão de qual é o caminho melhor. Inclusive, com aquele cliente específico, não rir da piada dele, né? Não entrar na onda da conversa mais lúdica, mais brincalhona, pegar na mão dele e voltar a conversar sério. E aí você tem os dois extremos, né, Luciano? Você tem o palhaço que ri de si mesmo e olha para os defeitos dele de forma a aceitar, né, como a ACT fala. A ACT fala muito nesse sentido, né, cara, a gente foge, a gente se esquiva da punição a todo momento, e o desafio é se observar como espectador pela lente da compaixão. Eu gosto muito dessa ideia da ACT, né, poder rir de si mesmo, né? Então a gente vai por esse lado, né, de um jeito assim de olhar com mais leveza para a nossa vida, com as dores e as delícias de sermos quem somos, e o outro lado, de você fazer piada para se esquivar de entrar em contato com tudo isso. E o papel do terapeuta é conseguir identificar isso também. A Lara queria fazer uma pergunta?
Isso, eu queria fazer um comentário e uma pergunta, Pedro. Então, assim, enquanto você estava falando, né, sobre as questões também do terapeuta, né, você comentou da ACT, mas me veio também um pouco da FAP, né, que a FAP trabalha com os CCRs e também com os T's do terapeuta, né. Então, assim, o quanto que talvez o terapeuta, né, ao utilizar essa ferramenta, o humor em terapia, ele tenha que estar atento, né, consciente ali, e também tem que exercer a sua habilidade, né, para ver em que momento ele pode utilizar, de que forma ele pode utilizar. É por aí mesmo, Pedro? Como é que é? Seu microfone, Eu acho que é Luciano. por aí. Eu acho que é por aí, sim. O terapeuta tem como uma característica primordial ter uma escuta afiada, né? Ouvir o que está acontecendo ali, ouvir o que está por trás do que o cliente está falando, né? Olhar com os olhos de alguém que olha para as contingências e não fica preso somente ao relato verbal, olha para todas as frentes, né, que estão ocorrendo ali na sessão, no setting terapêutico, e a partir daí começa a fazer intervenções e começa a aceitar ou não o humor na sessão de psicoterapia. Eu tenho conversado muito sobre esse assunto com colegas e ainda que seja um assunto um tanto quanto polêmico, porque o terapeuta tem aquela ideia de é uma pessoa séria, é uma pessoa que fala sobre assuntos sérios, uma pessoa... Sim, isso caiu por terra há muito tempo. O terapeuta é uma pessoa que está ali como pessoa em uma relação humana, genuína, verdadeira, e quanto mais humana, genuína e verdadeira, mais impacta a vida da pessoa que te procura, né? E pode brincar também, fazer piada, desde que ele consiga ter uma escuta para avaliar o momento de fazer as piadas. Eu não sei se te respondi, Lara, acho que eu dei uma enrolada aqui, mas eu estava com essa ideia na cabeça. Luciano, você ia falar alguma coisa? Não, eu vou comentar uma situação. Essa questão do humor, ela é bem interessante. A gente já conversou em outros podcasts que o Pedro participou e até em outros contextos, onde a gente fala sobre o adolescente. O adolescente é quase impossível você não trabalhar com o adolescente levando humor, trazendo um ambiente mais descontraído, né? Acho que você perde ele muito fácil se você tentar deixar um ambiente muito sério, né? O Pedro tem experiência aí de anos, né, atendendo adolescentes, ele vai falar um pouco melhor. Eu queria contar, dividir com vocês aqui um episódio, assim, eu tenho um cliente específico que ele veio com um diagnóstico de toque, e eu sempre dentro do site, ele sempre muito sério, assim, até esses dias a gente estava fazendo uma retrospectiva do processo terapêutico dele, e aí eu comentei com isso, né, e em determinado momento eu fiz uma piadinha, eu falando sobre um assunto, ele não entendeu, e aí eu fiz uma brincadeira com ele e ele ficou sério, assim. Aí eu falei, eita, perdi a mão, né? Aí, beleza, depois ele foi. E aí eu percebi que ele não tinha muito essa dinâmica do adolescente de fazer piada ali, de trocar piadas e tudo mais. Ele levava as coisas um pouquinho ao pé da letra. Até brinquei com ele que em algum momento eu pensei, cogitei um possível diagnóstico TEA com ele, né? Então, mas depois eu vi que não, que realmente era a dinâmica dele ali. E aí, recentemente, eu estava fazia uns dias já que eu não fazia barba nem cortava o cabelo. No fim da sessão, ele virou para mim e falou assim: "Você não vai cortar esse cabelo, não?" Eu não vou falar exatamente o que eu falei para ele. Mas eu mandei para ele, eu falei: "Com sua vida, moleque, sai daqui", né? E ele deu risada, tal, a gente deu risada e ele foi embora. Então, assim, hoje ele tira sarro de mim o tempo todo. E coisa que no começo do set da terapia dele, eu tentava inserir algumas piadinhas, algumas brincadeiras, e ele meio que levava a sério, porque justamente por essa figura de achar que o psicólogo sempre vai falar sério, sempre é aquele cara mais firme, né? E aí acho que talvez na hora que eu fazia algumas piadinhas ele não entendia muito bem, ele ficava assim, dava... Então, essa mão de acertar aí o humor dentro do set terapêutico, eu acho que é uma coisa que é difícil, né, não, Pedro? Mas, Luciano, peraí, só antes de você falar, mas eu acho que assim, até para o cliente depois sair e interagir com as pessoas lá fora, isso traz um benefício gigantesco para a vida dele em questão de qualidade de relacionamentos, né? Pode falar, Pedro. Eu concordo com vocês dois, eu acho que é por aí. E fazer piada é muito difícil, né? Porque quando você faz uma piada, a ideia da piada lá para teoria, né? Fala da teoria da incongruência. Você tem que ter uma ruptura
brusca e inesperada, como foi esse negócio, sai daqui, moleque, cuida da tua vida. Uma ruptura brusca e inesperada que gerou riso. Foi inusitado, gerou surpresa, foi um jeito diferente de fazer a coisa, tal. E aí você tem que conseguir adaptar isso a cada tipo de cliente. Enquanto o Luciano estava falando, fiquei lembrando aqui de um exemplo que eu usei, inclusive numa aula que eu dei sobre isso, sobre humor na psicoterapia, de um cliente recém-adulto, lá com uns 23 anos, mais ou menos, de altíssimo rendimento, né? Assim, um menino que sempre tirou as melhores notas na escola sem fazer nenhum esforço, né? Passou nas melhores universidades, assim, inteligentíssimo, programador, né? E começou a trabalhar muito cedo e começou a ser muito bem remunerado muito cedo, porque ele entregava muito, era muito bom e tal, mas ele começou a ter problemas no trabalho, de relacionamento social. Porque era muito... Ele entendia que as pessoas eram como ele. Ele poderia falar de tudo que ele conhece, nos mínimos detalhes, que as pessoas acompanhariam. Então, ele falava lá dos processos. Ele estava me contando de uma situação com uma chefe dele, com quem ele já tinha tido problema, que pediu um feedback dele, ele começou a explicar. Não, porque, olha, tem o triângulo, tem o seno, o cosseno, e aí tem os catetos, a hipotenusa, e aí começou a descrever para o terapeuta dele o que falou para ela, você imagina, já filtrado, começou a descrever as fórmulas para mim e tal, e ele foi falando. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. Você gosta mais do seno ou do cosseno? E fiquei sério. E o cara ficou me olhando assim, ele não acreditava na pergunta que eu estava fazendo para ele. Quem vai preferir seno ou cosseno? Não faz nenhum sentido ter uma preferência pelo seno ou pelo cosseno. Aí eu complementei, aí eu vi que ele ficou quieto, eu fico imaginando a hipotenusa. Imagina ela de biquíni. Ele falou assim, acho que ele pensou, esse terapeuta é louco, e começou a rir, o cara caiu na gargalhada. E eu fui inusitado, me arrisquei, mas eu não sabia mais o que fazer. Eu estava incomodado ouvindo o que ele estava falando. Eu estava me incomodando, porque eu também não estava entendendo. E assim como a chefe dele também não entendia. Então, eu trouxe essa brincadeira, ele riu pra caramba, e aí logo em seguida eu falei, olha, você vê como dá para transformar uma conversa em algo mais leve? Né? Você percebe que não era isso que tua chefe queria, e por isso ela vem reclamando de você. Ela não queria que você descrevesse todos os detalhes, ela só queria que você desse a resposta que ela precisava. Vou entregar ou não vou entregar? Olha, eu estou com um problema técnico aqui, estou com a equipe técnica tentando resolver, te dou uma resposta amanhã. Era isso que ela queria. Mas a tua resposta gerou um desconforto e vem gerando. E daí para frente, esse rapaz começou a trazer muito mais leveza para as nossas sessões de terapia, e eu comecei a usar a FAP, Lara, que você comentou, com ele, para me dizer como eu me sentia quando ele se aprofundava muito num assunto que é só dele. Equivale a gente a começar a fazer análise de contingência com a nossa avó. E começar a falar de operação estabelecedora, motivacional e da tríplice contingência, que não é tríplice, pode ser de 12 termos, dependendo de como a gente olha direito, começar a falar do Sigma, do Skinner. A nossa avó só quer saber se a gente vai chegar na hora certa para tomar um cafezinho com ela ou não. Você percebe? Perfeito. Lara, você vai falar alguma coisa? E acho que nesse sentido, né, acaba dando um modelo, né, para o seu cliente, né, Pedro? Que nem o Luciano falou ali sobre a questão, né, de você fazer o humor em terapia e ele poder reproduzir isso lá fora, né? Então, acho que isso serve de modelo, né, para o cliente. Perfeito. Pedro, sei que já está com o tempo limitado. Uma última pergunta que eu queria te fazer, como você falou no começo, né? Você é envolvido na Dia de Lab, é o nosso chefe, por assim dizer. Pedro é o chefinho, tá, gente? Tá fazendo cara de que não aqui, mas ele manda na gente aqui, ó. Tô brincando, Pedro. A gente sabe que nós sabemos que temos uma relação horizontal. Você nunca foi um chefe vacilão, não. Você sempre foi um parceiro nosso. Aqui E eu queria... Ele queria ser nosso... Ô, Lucas, ele queria ser nosso irmão mais velho, né? Lembra? Dá algumas broncas. A gente errou a mão numa piada, assim, meio que no coisa, e o Pedro veio falar pra gente. Já passamos do ponto pessoal, em piadas. Tô dando um toque aqui para vocês tomarem cuidado, vocês podem tirar de contexto, vocês podem desvalidar vocês e tal. Tô dando um toque de irmão mais velho para você. Aí eu e o Lucas... E foi útil, porque a gente nunca mais fez igual. Nunca mais fizemos igual. Foi útil, Pedro, porque nós depois avaliamos e falamos, não, verdade, o Pedro tem razão. Isso pode ofender as pessoas. E eu queria saber... O carinho é muito grande. Eu acho que eu fiz esse posicionamento porque o carinho é muito grande por vocês. Eu quero muito que tudo dê certo.
Então, eu achei, pela a minha avaliação falha, pode ter falhado, mas eu achei que não seria bom. E aí Não, mas foi massa. deu toque, né? Foi massa. A gente torceu depois para acontecer alguma coisa com você. Obrigado, viu, Skate? Tô brincando. Tô brincando. Mas, ô Pedro, falando sério agora, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, assim, porque nós sabemos que a Dia de Lab aí tá com várias propostas para esse ano, nós já vimos muita novidade por lá. Se você puder falar resumidamente um pouquinho do que vai rolar lá esse ano, na melhor plataforma de cursos e análise do comportamento no Brasil, manda bala. Ô, louco, que legal. Melhor plataforma, adorei isso. Cara, eu tô à frente junto com o Denis Amiani e o Pedro Conte da Dia de Lab. A gente tem, e mais algumas pessoas que trabalham com a gente, né? Patrícia Damiani, tem o Gabriel, que trabalha com edição de vídeo, de imagem, a Laira, que é professora e que ajuda a gente a tocar as redes sociais, a fazer posts, modera as aulas, porque tem um monte de gente trabalhando com a gente e tá muito legal. Os berrecas que têm acompanhado o nosso trabalho e trabalhando como parceiros com a gente, fazem a gente chegar em lugares onde a gente nunca chegaria, né? Muitos estudantes ouvindo a Dia de Lab pelo podcast do canal dos Berrecas, a gente fica muito feliz por isso. E para começar a falar da Dia, eu quero primeiro começar elogiando o trabalho de vocês, que vem trabalhando muito, fazendo produzindo muito conteúdo muito bom, com humor, o que não é comum na análise do comportamento. Quando eu comecei a estudar análise do comportamento, já falei isso para vocês em particular, quando eu comecei a estudar análise do comportamento, não se fazia piada, era todo mundo muito sério. E fazer piada faz parte do jogo. E vocês conseguem trazer esse contexto leve para análise do comportamento, isso é muito bom, é histórico, na minha opinião, aqui no Brasil. Mas a Diade tem proposto cursos online, cursos abertos, né, que em geral tem duração de 6 meses a 2 anos. Então a gente vai lançando conteúdo novo na plataforma. A gente tem hoje em dia quase 400 horas de aulas gravadas, o que faz da nossa plataforma quase uma biblioteca de conteúdo. Então, se você tem uma dúvida no teu consultório, atendeu hoje uma pessoa que tem toque, por exemplo, você vai na plataforma, você vai achar algumas aulas, alguns conteúdos sobre toque, vai poder se aprofundar naquilo, né? Se você encontra alguma coisa relacionada a transtornos alimentares, você vai encontrar lá também. Vulgo, Pedro, desculpa, vulgo a Netflix da C. A Cflix. Beleza. A nossa ideia é ser uma comunidade. A gente é ambicioso, a gente quer ser mais que a Netflix, para brincar com vocês, porque a nossa ideia não é só ter conteúdo gravado, é atuar como uma comunidade de analistas do comportamento que trocam entre si. O que tem acontecido muito no grupo de membros da Dia de Lab é um encaminhar paciente para o outro, encaminhar cliente para o outro, pedir indicação, e as pessoas entre elas vão atendendo as pessoas. Então, isso tem acontecido demais. Assim, os estudantes estão chegando, e eu vou dar um spoiler, viu, Laila? Vou dar um spoiler, que a gente vai lançar daqui mais ou menos uns 7 dias, a gente está só no momento de produção das artes e tal, uma bolsa de cerca de 70% para estudantes de graduação. Então, a gente vai abrir 40 bolsas para estudantes de graduação fazerem parte da comunidade Dia de Lab, pagando só 30% do valor que é o valor praticado para a nossa comunidade. Por quê? Porque a gente entende que os estudantes precisam trocar com as pessoas da comunidade que já estão no mercado de trabalho, com professores mais experientes. E aí, dentro da plataforma, ele tem contato com todo mundo, com estudantes como ele, com professores, com psicólogos que atuam e com professores que, como a Laércia, por exemplo, como o Júlio de Rose, como o Maria de Jesus dos Reis, pessoas que estão no topo em universidades públicas, que também fazem parte da comunidade Dia de Lab e estão ali no dia a dia trocando informações. Então, assim, a nossa ideia é falar para os analistas do comportamento que a análise do comportamento está aberta para todo mundo, que a gente pode atuar como uma comunidade. Nossa, perfeito. E assim, depois dessa fala assim que o Pedro
acabou de relatar, eu gostaria de agradecer, Pedro, pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelo tempo, né? E também com relação ao tema que você trouxe hoje para a gente, que foi perfeito, foi maravilhoso, é um tema que eu adoro bastante com relação ao humor. Inclusive, foi uma questão muito de curiosidade minha mesmo a respeito sobre a análise do comportamento, como ela enxerga o humor. Acho que foi de grande valia tanto para nós que estamos aqui, quanto para os nossos ouvintes, né? Então, eu só tenho a agradecer, Pedro. Só vai agradecer o Pedro, só não vai agradecer seus amigos, não é? Vocês já são parte aqui da vida. Estou cotidianamente, parece que eu estou constantemente perto de irmãos, então faz parte. Obrigado. A palavra é com você. Que fofinho, né? Isso aí. Bom, queria agradecer também aqui, né, todos nós, pessoal que ouviu também, que está nos ouvindo aí, seja agora na hora do lançamento, seja, como o Lucas disse, na sua academia ou ali na sua ida para o trabalho, um momento de lazer. Bem bacana, a gente tem recebido feedbacks muito, muito, muito interessantes aí dos conteúdos que a gente está disponibilizando, e a gente tem que agradecer, sim, a Dia de Lab, né, como o Lucas falou. Hoje, uma das maiores plataformas, se não a maior plataforma de cursos, de aulas, de videoaulas ali, especificamente de análise do comportamento. Isso é muito bacana. A gente tem feito aí a divulgação, até durante as nossas lives a gente faz um momento de Jequiti ali da Diade, que é a Diade parceiraça, a Diade fez isso aqui acontecer. Isso já era uma ideia que eu e o Lucas tinha colocado na caixinha de ideias. A gente tem um grupo de WhatsApp, eu e o Lucas, chamado Ideias do Canal. E se a gente for trilhar lá o que a gente já colocou tanta coisa, mas o podcast especificamente só aconteceu graças à parceria com a Diade e principalmente com o Pedro Quaresma aí, que fez o nosso episódio piloto lá na primeira temporada, acompanhou a gente na primeira temporada, depois soltou a mão ali, né? Soltou a bicicleta. Muito trabalho. Correu um pouquinho, né? Para ele, né? Ele está trabalhando aqui. Muito. Ô, A Pedro, gente tá e só perguntar uma coisa para você. Mudou alguma coisa do primeiro para agora ou não? Em relação à interação dos berrecas no podcast? Eu acho que só melhorou, né? Vocês já eram muito bons, ficaram melhores. Só melhorou a forma como vocês conseguem conduzir as conversas. É muito leve, muito boa, dá vontade de ouvir. Às vezes eu ouço no carro, estou viajando, coloco lá o Berrecas Cast e fico ouvindo. Gostou, dou risada junto, aprendo um monte sobre análise do comportamento. Eu fico ouvindo esses caras. Para mim é uma honra estar aqui, você imagina. Eu ouço os caras que eu mais admiro falando aqui no podcast junto com vocês, e eu estou como convidado aqui também pela segunda vez. Feliz a beça. Vamos ver se eu consigo participar mais vezes dessa vez como comentarista. Luciano fala que eu falo demais, né? Eu falo demais mesmo. Então, se der para comentar aqui, chego e falo bastante. Não é que você fala demais, não. É que ele fala assim para a gente no York, gente, vamos ponderar os comentários. Aí ele começa a falar com essa voz de pergunta, aí ele conta uma história, ele puxa uma música que agrega um baita de um valor, né? Mas aí ele empolga. Ele empolga. Mas, ô Lara, passou o nervoso, Lara? Tá passando. Com o tempo eu vou acostumando. Então faz o seguinte, faz um favor para nós, para falar, Luciano. Eu ia falar para a Lara chamar a vinheta. A Lara tá mais nervosa aqui do que na live. Deve ser o horário, que nem o Pedro falou, 5 horas das 6 horas da manhã é difícil. Lara, então, o fechamento aí do episódio e chamar a vinheta é com você, né? Então, manda bala. Então, Pedro, mais uma vez, muito obrigada pelo dia de hoje, pelos comentários aí, pelas colocações tão importantes. Obrigada a todos que estão nos ouvindo aqui. E também, né, se você ainda não conhece o nosso perfil do Instagram e nosso canal no YouTube, segue lá, dá o seu joinha e nos apoia. E acompanha o trabalho da Diade Lab. Valeu! O comportamento humano é um universo infinito com múltiplos caminhos, possibilidades e interpretações. Para conhecer profundamente o outro, é preciso buscar incansavelmente se aperfeiçoar. Somos uma comunidade criada para isso. Diade Lab, a comunidade digital do analista do comportamento.